Olá, sejam bem-vindos ao Alagoas em Pauta. Você já ouviu falar em educação parental? A educação parental, também conhecida como educação dos pais, proporciona o conhecimento, recursos e apoio para desenvolver os laços parentais a fim de melhorar o bem-estar da criança e da família. Enquanto alguns pais tiram de letra o processo de educação dos filhos, outros podem necessitar de apoio e orientações adicionais para compreender o desenvolvimento infantil e o comportamento das crianças. No programa de hoje, vamos conversar com a professora universitária e consultora educacional Cícera Lopes, que idealizou o programa Educação Parental e Encorajadora na Escola, que vai nos explicar como se dá o processo de educação parental e de que forma ela pode guiar os pais na condução da jornada da educação dos seus filhos. Não saia daí, a gente já volta. Olá, sejam bem-vindos ao Alagoas em Pauta. Essa semana a gente vai conversar sobre um assunto que vem permeando as famílias brasileiras, que é a educação parental. Você já ouviu falar? Provavelmente sim, mas de uma outra forma. E hoje a gente vai conversar com a professora e consultora em educação parental Cícera Lopes, arapiraquense, né? Que se fala. Cícera, seja muito bem-vinda ao Alagoas em Pauta. Obrigada por conversar com a gente. Obrigada, eu que agradeço o convite. Estou muito honrada em estar participando aqui do programa e principalmente por estar aqui com você falando sobre esse assunto que enche meus olhos, enche meu coração, porque a educação parental, eu sempre falo que entrou na minha vida como um propósito realmente. Então, assim, quando eu desenvolvo os trabalhos com esse foco na educação parental, eu percebo quanto é importante, né, esse trabalho na vida de tantas pessoas, né, das famílias, como impactam a vida dessas famílias. Então, vou muito feliz em poder ter essa oportunidade de falar desse trabalho aqui na TV Cidadã e no programa. Que ótimo! Cícera, você é professora universitária e consultora educacional, né? Antes da gente falar sobre o programa de educação parental e encorajadora na escola, eu adorei essa parte da escola, queria que você explicasse para a nossa audiência no que consiste a educação parental. A educação parental, como o próprio nome já fala, né, é a forma de você, enquanto pai e mãe, você cuidador responsável por uma criança, por um adolescente, a forma como você educa essa criança e esse adolescente. Hoje é muito desafiador, né, mais do que antes, educar os nossos filhos. E eu, enquanto mãe, percebi no decorrer aí da minha maternidade os desafios que foram aparecendo no dia a dia, em relação mesmo ao comportamento, a forma, a reação que eu tenho, né, diante de algumas situações que a minha filha apresenta de comportamento. E aí, com a educação parental, você enxerga, né, essa educação, essa criação de outra forma, logicamente que não vai romantizar, é desafiador realmente, sim, mas aí você, enquanto mãe, enquanto pai, enquanto responsável por uma criança e por um adolescente, você vai usar de ferramentas, de estratégias para que possa estar desenvolvendo em você habilidades de vida e também nos seus filhos, para que ele, na vida adulta, ele possa estar lidando com esses desafios diários, que é viver aí, né, em um mundo que, como está hoje, que é um mundo que se transformou e as coisas realmente estão bem difíceis. Então, a educação parental, ela é, na verdade, essa forma de você criar, de você educar o seu filho, ou, na verdade, você, enquanto cuidador, educar uma criança e um adolescente, porque hoje em dia, diante dos diferentes formatos de famílias que nós, né, temos na sociedade, hoje em dia tem crianças que são criadas pelo pai, pela mãe, só pelo pai, pelos avós, né, por casais também homoafetivos. Então, é importante, né, mais do que nunca, você, na verdade, hoje, estudar para criar e educar os seus filhos. Entendi. E quais seriam essas ferramentas, essas habilidades que os pais precisam desenvolver para educar bem os seus filhos? Na verdade, essas ferramentas e estratégias precisam ser ferramentas que sejam encorajadoras. E que ferramentas, que estratégias são essas? Eu vou falar daqui a pouco quando você mencionar o programa, mas é dentro de
programas dentro de situações como, por exemplo, uma formação, uma orientação para que esses pais possam estar participando, que você vai estar apresentando ferramentas. Por exemplo, vamos dizer que uma criança, ela apresente um desafio de comportamento como a desobediência. A criança é muito desobediente. Aí você precisa entender, né, por que essa criança é desobediente. O que é que essa criança ela quer expressar através desse mau comportamento? Entendi, dessa rebeldia. Dessa rebeldia, porque muitas vezes, né, fala, a criança é mal comportada e você não procura, né, o motivo, né, desse mau comportamento. O que é que está levando a esse mau comportamento? Quais são os comportamentos dos pais, né? Como é que os pais lidam com essa situação? O que os pais fazem que pode estar influenciando exatamente nesse comportamento? O que também a criança quer expressar com isso? Exatamente. Você quer chamar atenção? Exato. Está recebendo pouca atenção por parte dos pais, da escola? Exato. Você tem outro problema por trás, né? E muitas vezes a criança ela não consegue regular suas emoções, assim como nós adultos não conseguimos. Claro. Então, por que um programa de educação parental, por que a educação parental é tão importante para as famílias? Porque os adultos, eles precisam entender que para as crianças regular suas emoções, precisam de um adulto para fazer isso. Elas não sabem regular isso sozinhas. Não. As crianças expressam seus sentimentos de várias formas, seja através de um mau comportamento, de uma birra de você ir ao shopping e a criança querer um brinquedo e de repente ficar se jogando no chão. Aquilo é uma birra, é um mau comportamento. O que é que a criança ela quer falar através daquele mau comportamento? Não é só uma falta de educação, não, né? Não. Nem falta de limites, porque às vezes é também. Sim, sim. Né? Falta de limites, os pais não se preocupam com aquilo, deixam a criança completamente à vontade, sim. instintivamente, Sim. né? E para você conviver em sociedade, você não pode seguir seus instintos naturais. Com certeza. Infelizmente, com certeza. Né? Então, os pais precisam, alguns, né, entender que a criança, como é puro instinto, ela tem que ser lapidada, como todos nós fomos, com né? certeza. E somos. Mas muitas vezes não é isso. Às vezes você tem pais empenhados, preocupados, que são atenciosos e mesmo assim a criança, ela desenvolve determinados comportamentos que você fica se perguntando, mas o que ainda falta eu fazer? O que eu não fiz? Né? Ou o que eu fiz para desenvolver esse comportamento. E é importante, Dani, falar sobre isso, porque muitos pais até falam, eu já fiz de tudo. E eu não sei o que eu faço mais com essa criança. Né? E aí a gente sabe que dentro da educação parental existem os estilos parentais. E o que são isso? A forma como cada família cria e educa os seus filhos. Por exemplo, na minha casa, o meu estilo parental é um estilo parental mais democrático, encorajador. O meu esposo já tem um estilo parental autoritário. E geralmente nas famílias, os casais apresentam estilos parentais diferentes. Então, existe o estilo parental autoritário, existe o permissivo, aquele que vai lá negligenciar. Existe e o democrático, né? Que esse democrático, na literatura, você pode encontrar também com outros nomes, encorajador e dentre outros. Mas o que acontece? A depender do estilo parental, isso vai estar influenciando também o comportamento dessas crianças, porque o que a educação parental ela vem trazer, que muitas pessoas também criticam, não é a permissividade, é você educar com firmeza e gentileza. Na verdade, não é nem ser 8 nem 80. É você buscar esse equilíbrio, entende? Sim. Então, a educação parental, ela vem justamente para fornecer, né, orientação. E eu sempre falo, eu, enquanto educadora parental, eu trabalhando com essas ferramentas, o meu objetivo não é dizer como o pai deve criar o seu filho, porque não existe uma receita de bolo, não existe uma fórmula. Na verdade, é orientar esses pais, desenvolver nesses pais habilidades para que eles possam assumir, de fato, a liderança das suas famílias, que eles possam desenvolver habilidades de vida nos seus filhos. A autoconfiança, que essa criança seja uma criança que tenha uma autoestima, tenha autoconfiança, porque esses tipos de habilidades, isso é para a vida. Claro. Hoje muito se pensa, né, o que é que o meu filho vai ser quando crescer, né? A gente sonha muito que os nossos filhos tenham sucesso profissionalmente. Se encaminhem, exato, mas ele enquanto pessoa, enquanto
enquanto ser humano? O que é que nós estamos desenvolvendo nos nossos filhos, né? De habilidades realmente de vida para que os nossos filhos possam vencer de fato na vida e possam lidar com as diferentes situações, né, que venham a ocorrer e acontecer, que isso é natural na sua vida. Então, mais do que, né, orientar os nossos filhos a estudar, a se realizar profissionalmente, é muito importante desenvolver essas habilidades de vida. A educação parental, ela vem, sabe, com essa orientação e também com esse desenvolvimento mesmo de habilidades. Bacana. E eu sou uma mãe, né? Meu marido é um pai com uma criança com esse tipo de comportamento, né? Com esse perfil. E como eu faço para ter acesso, né, a um consultor, um educador parental? Assim, o seu programa, ele também inclui as escolas. Sim. Não é isso? Então, algumas escolas já estão trabalhando, né, já abraçaram esse programa para trazer os pais para o convívio do dia a dia escolar. Mas vamos supor que na minha escola, na escola do meu filho, não tenha isso. Certo. Né? Então, como é que eu faço para buscar um educador parental para me orientar na educação do meu filho? A primeira coisa, na verdade, é conhecer, né, quem é esse educador parental, quem é esse profissional que trabalha com educação parental. Eu, por exemplo, quando eu pensei em idealizar esse programa, que é Educação Parental e Encorajadora na Escola, foi justamente um programa que ele pudesse trabalhar a educação parental, mas que também pudesse trabalhar de uma forma conjunta, família e escola, uma parceria. Porque hoje, eu, enquanto professora, já fui professora da educação básica, hoje estou no ensino superior, mas das minhas maiores dores era a ausência da família na escola. Muitos dos problemas, né, tanto em relação à aprendizagem, a comportamento, as questões emocionais dos meus alunos que não conseguiam gerenciar isso, era decorrente das famílias que eram desestruturadas, famílias omissas, famílias também que não sabem como lidar com isso, porque é importante falar aqui que muitas famílias, não é que elas não queiram, sabe, educar os seus filhos, não queiram criar da melhor forma, é porque não sabem como fazer e se sentem muitas vezes desencorajadas. Por isso a palavra é encorajadora, porque nós precisamos sim desse encorajamento para poder educar, criar. Então esse programa, ele é um programa que ele trabalha com as famílias e também trabalha dentro da escola com os educadores. Por quê? E entre professores e famílias estão que os nossos alunos, que são os verdadeiros protagonistas desse processo. Exatamente. Alunos e filhos, né? Só que acontece, se eu trabalho com esses alunos dentro da escola, vou trabalhar sobre o bullying, né? Fazer um trabalho sobre o bullying dentro da escola. E se eu trabalho isso na escola e eu não trabalho também com as famílias, no trabalho de conscientização, de orientação, como essas famílias podem estar acompanhando os seus filhos nas redes sociais em relação ao cyberbullying, que é muito sério, por exemplo, eu faço um trabalho na escola, essa criança retorna para casa e as famílias não têm ferramentas para trabalhar com os filhos. Não tem. E outra coisa também, as crianças, elas refletem muito o comportamento que vem em casa. Claro. O que ouvem, o que percebem, sim. né, o que veem. Então, se você tem pais que têm esse comportamento, né, preconceituoso, acha que bullying é normal, né, encara como uma coisa, né, banal, a criança naturalmente vai refletir esse comportamento na escola e com os amiguinhos dela. Quando você envolve o pai e a mãe nesse contexto, aí eles vão dizer, poxa, até é uma oportunidade de melhorar como ser humano também. Sim. Né? E a gente precisa entender qual é o nosso papel nisso tudo, porque tem muitas famílias que assim, acontecem de ser pai e de ser mãe, não planejam isso. Exatamente. Né? Eu diria que acho que isso é uma coisa que acontece com quase 50%. Assim, você pega 50% de pessoas que planejam ter uma família e 50% das famílias que se formam, né, por uma gravidez não planejada, né, assim. E as pessoas, quando entram, já começam assim, não está no espírito, digamos, né? Vai entrar, né, no processo naturalmente. E tem aquela outra coisa também, a gente só se torna pai e mãe quando nasce o filho. Ninguém é pai e mãe antes de ser pai, né? Ou mãe parir uma criança. Então,
Esse é um processo também, cada pessoa tem um processo diferente. E é né? importante você falar isso, porque assim, cada criança, cada pai, cada mãe também é único. Cada família é única. Então, o programa também, ele é um programa democrático, porque ele vai trabalhar de acordo com as necessidades de cada família e de cada escola. Porque as escolas também são heterogêneas. Existem diferentes formatos também de escola. O projeto pedagógico da escola é diferente da escola A, da escola B. Então, vamos dizer que tem uma família que apresente, né? O filho apresenta, olha, Cícera, o meu filho, nossas maiores dores aqui, dificuldades, é em relação à exposição às telas. São crianças, ou a criança é dependente das telas. Como é que eu vou trabalhar isso através do programa? Então, existe através de rodas de conversas, onde eu vou ter instrumentos ali para estar trabalhando isso com as famílias, porque primeiro eu trabalho com as famílias. Se você trabalha com as famílias e as crianças e adolescentes, como fica nisso? Então, primeiro eu trabalho com as famílias porque, de acordo com essa minha experiência, tanto em escolas como também com esse contato, né, de consultoria educacional, eu percebi que muito dos problemas que as crianças e adolescentes apresentam é decorrente dessa falta, na verdade, de habilidade dos pais lidarem com essas diferentes situações. Então, trabalha com as famílias, rodas de conversas, palestras, workshops, treinamentos mesmo com esses pais, traz esses pais para a escola. Ou, se a família, de repente, Cícera, eu não quero que seja através da roda de conversa, como acontece na escola, eu quero um atendimento individualizado. E aí eu oferto também as mentorias, que pode, de repente, se for fora do estado ou se for fora da minha cidade, pode ser online, que também não vai desqualificar a mentoria. De jeito nenhum. Hoje em dia, mais do que nunca sabemos disso, né? E a pandemia veio para fortalecer ainda mais essa questão. Ou a gente pode estar trabalhando também com mentorias presencialmente. Então, existem diferentes, na verdade, né, o meu serviço, diferentes formas de trabalhar com essas famílias e também com as escolas. Então, com as escolas, eu vou estar trabalhando diretamente com os educadores, porque também existe estilos diferentes de educadores. Essa semana, uma mãe me relatou, por exemplo, Cícera, o que é que você pensa sobre uma criança de 4 anos que a escola privou dela participar do recreio? Tem 4 anos e parece-me que a criança também era autista. Olha a gravidade do assunto. Nossa. Olha o despreparo da escola em lidar, na verdade, com o comportamento da criança, que com certeza a criança deve ter tido algum comportamento, né, em disciplina, e a escola foi lá, privou a criança do recreio. Então, isso vai repercutir tanto em questões emocionais, como também de aprendizagem dessa criança. Nossa, e assim, é importante também você falar isso, porque os pais, quando têm acesso a esse tipo de serviço que você presta, até conseguem identificar se aquele comportamento é um distúrbio, Sim. é uma doença, Exato. ou se realmente é uma questão especificamente comportamental. Porque é uma forma de você também buscar a escola adequada para o seu filho, Sim, né? sim. O método que ele vai ter acesso, porque não adianta você privar uma criança autista do recreio, porque ela não vai entender. Nenhuma criança, né? Imagina uma criança autista, por exemplo. Imagina, foi pior ainda, né? Pior ainda, agravou ainda mais a situação. Então, percebam o despreparo das nossas escolas. E as escolas precisam entender que não dá para caminhar sozinha. É necessário caminhar com a família. E o que acontece? Muitas escolas, quando chamam as famílias para o seu ambiente ali, é com reuniões pontuais de pais e mestres para falar... geral, né? Aquela reunião geral sobre o desempenho do aluno. E o que as famílias precisam, de fato, é se sentir apoiadas pela escola, encorajadas, acolhidas. Como eu falei anteriormente, são diferentes formatos de famílias, né? É lógico. Agora, por exemplo, chegando o Dia das Mães, né, muitas escolas fazem as homenagens às mães, maravilha. Mas as crianças, por exemplo, que não têm mãe. Faz como? Como né? é que faz? Muitas escolas estão adotando o dia da família em vez de colocar o dia das mães. E o dia dos pais. Dia dos pais, para que possam acolher de fato essas crianças, esses adolescentes. Então, é importante que a escola entenda que quem educa é pai e mãe, sim, né? A escola faz parte desse processo, mas a escola também tem que ser responsável por oferecer também ferramentas e oferecer também esse acolhimento às famílias. Administrar uma escola
é uma coisa de uma responsabilidade absurda, né? Porque Sim. você está sendo corresponsável pela formação de um indivíduo. Exatamente. Né? E é na primeira, na segunda infância que as crianças começam a formar as suas personalidades, a percepção de mundo. Sim. E a escola, ela tem um papel muito importante, fundamental em todo esse processo. Sim. Né? Então, é importante que as escolas, inclusive as mais tradicionais, Sim. comecem a se abrir para esse novo mundo que se desenhou. Sim. Porque as crianças que nasceram, né? Eu tenho um filho que vai fazer 24 anos. Ele é de uma geração absolutamente diferente. Com certeza. Da minha de 9 anos, da por sua exemplo. de 9. E a sua de 9 também não é da geração da criança de 5, de 2. Não. Sabe, o mundo evoluiu numa muito velocidade acelerado. tão grande, Sim. tão absurda, que hoje você tem que pensar assim, poxa, eu tenho 35, 40 anos, eu não posso mais educar o meu filho como eu fui educada. Ai, é tão pertinente essa sua fala, porque é justamente o que eu estava falando essa semana sobre isso. Nós fomos educados por nossos pais, né? E nossos pais foram educados aí pelos nossos avós, e os nossos pais quiseram passar a educação deles para nós, da forma como eles foram educados. E nós precisamos desconstruir isso, Claro. nós que temos acesso a esse conhecimento. Não dá para eu educar a minha filha como a minha mãe me educou. Não tem. Não tem, não por há mais mais que espaço. por mais que eu queira, não tem como. Mas as crianças de hoje são realmente diferentes, né? Nós também evoluímos, somos diferentes. Então, é necessário, hoje em dia, os pais pensar da seguinte forma: eu preciso estudar para criar o meu filho. Eu preciso estudar para educar os meus filhos. Eu preciso buscar conhecimento para educar os meus filhos. O mundo mudou muito Sim. e muito rapidamente. Até para a gente se adequar, por exemplo, a gente vem de uma geração que ficou num limbo. Sim. A gente nasceu num mundo absolutamente analógico e hoje vive num mundo absolutamente tecnológico. E a minha geração, por exemplo, vivenciou tudo isso. Sim. E a gente teve que se adequar para você permanecer no mundo. Exatamente. Participar. E você falando sobre essa questão da tecnologia, eu tenho um workshop que eu ofereço para as escolas, que é como criar filhos na era digital. Oh, que legal. E aí muitas famílias, elas perguntam: Cícera, mas que idade eu posso dar um celular para o meu filho? Eu digo, não tenho a idade. Não tem. Porque você vai levar em consideração a maturidade da criança e você vai fazer também essa autoanálise. Será que eu vou ter a responsabilidade de acompanhar o meu filho, né, com o celular? Porque não é só você entregar o celular na mão da criança ou do adolescente. Não. O tempo, você tem que, na verdade, ter um gerenciamento disso. E outra, antes de você também ofertar esse celular para o seu filho, você precisa ter uma conversa antes com o seu filho. Aconteceu um domingo desse, fui para um almoço no interior de Arapiraca, e lá nós estávamos almoçando, a minha filha do lado: mãe, me dê o celular, por favor, que eu quero eu quero ficar vendo o celular, e eu não quero brincar de outra coisa, não. Estou entediada. Eu digo, tá entediada, chegou agora há pouco. E tinha uma coleguinha com a faixa etária dela, ela nem, né, quis interagir com a colega. E aí eu chamei ela um pouquinho do lado, digo, amanhã não vai dar o celular, nós estamos aqui almoçando, e aí o interior, tem tanta coisa para você ver, para você conhecer. Ela, mas eu não quero. Olha, aí é o desafiador, o desafio. É o desafio, eu não quero. E aí ela ficou, mas tá chato. Ela falou, mas tá chato. Digo, a coleguinha está ali, você nem perguntou o nome dela, não perguntou o que ela faz, porque qual é o ano que ela fazia estuda. com a idade dela. Sim. Né? Quando a gente ia para um evento de adulto, né? E nós tínhamos os pais que eram amigos entre si, as crianças. O que a gente fazia? A gente brincava. Exato. E a mãe e o pai não precisavam falar o que é que você ia brincar. Você ia lá, de repente, eram tantas coisas, inventava. E o que acontece nessa situação? Eu disse, amanhã não vai poder lhe dar o celular. E expliquei tudo. Daqui a pouco, quando eu percebo lá, olho do ladinho, tá ela com a coleguinha, já perguntou o nome. Aí já chegou perto, mãe, sabia que ela ama também matemática? Já descobri 3 coisas em comum entre eu e ela. Tá vendo? E tinha uma amiga do lado que disse, mulher, deixa de ser ruim, dê o celular. Assim, né? Você também tá sendo muito firme, né? E aí, por que foi que eu não dei o celular naquele momento? Não porque queria, é porque aquela mãe que quer ser perfeita em relação a isso. Não. Mas era justamente para que ela pudesse dar esse espaço a ela, possibilitasse esse momento de interação dela com a criança, com o ambiente. Então, eu precisei ser mais firme nesse momento para poder ela usufruir
usufruir daquele momento que nós estávamos ali. Então, os pais precisam também ter firmeza em certos momentos. Então, quando eu falo da educação parental, não é a educação parental romantizando a educação dos pais, mas é você educar com firmeza, mas também com gentileza. Você levar também em consideração o que é que o seu filho sente, os sentimentos do seu filho, conversar. E uma coisa que eu falo muito, Dani, é sobre conexão. Hoje, na correria do dia a dia, nós estamos, né, acorda pela manhã, já tem tantos compromissos, né? Como eu falei, eu amo o que eu faço, né, enquanto profissional. Eu não conseguiria ficar somente em casa como uma dona de casa, mas aí eu tento gerenciar o meu tempo e fazer o possível para estar conectada com a minha filha. Tem uma apresentação da escola, já coloco a minha agenda, né, de acordo com essa apresentação dela. Então, participo da apresentação. Em relação às tarefas, ela tem uma autonomia, muita autonomia para fazer, mas eu sempre estou orientando, estou por perto. Eu quero que ela entenda e que ela cresça sabendo que ela tem uma mãe que pode contar sempre. Claro. Não a mãe que vai passar a mão na cabeça quando fizer o errado, mas se ela errar, ela vai poder errar, mas aí ela pode também, de repente, né... Mas tem que aprender com esse aprender erro. Com o erro, e eu vou estar ali orientando. Então, muitos pais, hoje em dia, existem muitos pais que os filhos são órfãos de pais vivos. Porque eu sempre falo, não é a quantidade de tempo que você está com o seu filho, é a qualidade desse tempo. Porque tem pais que, de fato, precisam trabalhar. Tem essa necessidade de trabalhar, passar o dia inteiro fora. Mas quando chega em casa, se desconecta um pouco, nem que seja 10 ou 15 minutos, e aproveita com o seu filho, isso faz uma diferença enorme. Enorme, enorme, enorme mesmo. Eu digo por mim, que também sempre trabalhei, meu marido sempre trabalhou, e a gente procurava fazer de tudo para que o meu filho não fosse negligenciado, porque a gente já chega tão cansado, né, que você quer tomar um banho, às vezes comer e dormir. Exatamente. Mas e tá tudo certo. E tá tudo certo, mas assim, tem dias que a criança tá com energia, quer contar como foi a escola, você tem que fazer esse esforço. Cícera, essa conversa tá deliciosa. Tinha várias outras coisas para te perguntar, né? Mas o tempo é exíguo e a gente precisa encerrar. Mas eu te convido para você voltar aqui para falar. Será uma honra e um prazer. Mais sobre esse assunto, porque a gente está vivendo assim numa sociedade que muitas pessoas têm problemas psicológicos, né, psiquiátricos, precisam fazer terapia. E isso tudo influencia na educação das crianças. Por isso que eu acho que é uma conversa que rende muito mais, né? Dá pra gente se aprofundar ainda mais. Queria que você deixasse seu Instagram, seu e-mail, para quem quisesse se conectar com você, buscar ajuda, né? Sim, né? Como eu falei, eu sou Cícera Lopes, o Instagram está cice.ra Lopes, e o e-mail é lopes_cicera@hotmail.com. E o telefone para contato é o 982, né? 98207 7010. E só para finalizar, eu também concluí um curso agora, e eu sou também facilitadora de um programa que é Encorajando Pais, que é da Aline Sestaroli. E ela é psicóloga, e esse programa trabalha com 10 sessões, que é voltado somente para as famílias, né? Tanto pode ser grupos de pais, como também de forma individual. Então, são 10 sessões, o programa também que ele é aplicado. Então, cada sessão você vai trabalhar, por exemplo, uma ferramenta. Tipo, a sessão 1, eu vou trabalhar a roda da vida com esses pais, né, que é trabalhar as áreas da vida ali, financeira, das emoções, porque é necessário esse momento. E cada sessão funciona 1h30. Então, assim, eu estou muito feliz porque no decorrer, né, dessa minha trajetória, eu estou conseguindo, né, buscar conhecimento, estudar, me qualificar para dar o melhor para essas famílias, para esses pais, porque, assim, eu sou muito feliz mesmo com esse trabalho, sou realizada com esse trabalho. Que bom, dá para perceber. Muito obrigada, Cícera, e até a próxima. Até. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui, e até o próximo Alagoas em Pauta. No programa de hoje, conversamos com a professora e consultora educacional Cícera Lopes sobre educação parental e de que forma ela contribui para a educação dos nossos filhos. Se você perdeu esse e outros programas da TV Cidadã, é só acessar o nosso canal no YouTube e ativar as notificações. Assim, você vai ficar por dentro de tudo o que acontece de mais importante no Brasil e em Alagoas. Semana que vem a gente volta. Até lá!
Música